Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente está aqui para comentar um pouco de um post que nós fizemos no nosso blog, que é falando sobre a persona. O que é uma persona no nosso marketing digital, né? O que é uma persona e na advocacia e como definir a sua, né? E trabalhar também a ideia de qual a importância de nós termos essa persona definida também no nosso escritório de advocacia. Quem já estudou um pouco de marketing digital já deve ter ouvido falar desse termo, persona, né? Esse termo também muitos chamam de avatar. Então, a primeira coisa, o que é a persona? A persona, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que ela não se confunde com o público-alvo. O público-alvo seria uma visão um pouco mais geral, né? Do que seria ter aquele teu cliente que você quer atender. Por exemplo, algo como assim, eu quero atender homens de 35 a 40 anos que moram em tal cidade, por exemplo. Isso seria o público-alvo, né? Algo mais geral. Já a persona seria a representação mais específica, mais detalhada daquele teu cliente que você quer atender, né? Então, quando você vai definir a persona, você vai trabalhar vários detalhes desse teu cliente. Você vai fazer uma representação desse seu cliente mesmo que você quer atender. Muitas empresas de marketing, quando falam em definir a persona, eles até colocam fotos daquela pessoa, né? Daquela pessoa idealizada, daquele cliente idealizado ali que você quer atender. Então, esse foi outro ponto, né? Essa diferença que nós temos que ter em mente, que é o público-alvo é uma coisa, persona é outra. Por que criar uma persona, né? Por que é importante você ter uma persona? A persona bem definida, ela é importante porque ela vai com base nessa persona, ela vai te guiar em todos os teus caminhos, todas as tuas estratégias do teu escritório, tá? Então é importantíssimo você ter essa persona bem definida e estar sempre lembrando dela, tá? Por quê? Porque às vezes você perde um pouco o foco daquilo que você está fazendo, então quando você estiver ali meio perdido, sem saber o que fazer, ou tiver na dúvida se aquilo realmente é interessante, tomar uma ação de marketing, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, você vai olhar para aquela persona e vai visualizar, tá, mas a minha persona é tal, será que é tão interessante eu ir por esse caminho aqui? A persona bem definida, ela vai te ajudar muito nesse caminho e a você não perder o foco aí na sua jornada. Então eu listei aqui no nosso site, que é www.luisflores.com.br, eu fiz um artigo sobre o tema, então lá ele está bem detalhado tudo aqui, tá? Aqui nesse vídeo a gente está passando mais de forma resumida, mas por que especificamente seria importante, né, você ter essa persona bem definida, né? Então eu listei alguns pontos específicos. O primeiro dela é criar conteúdo, né? Você vai sempre criar o conteúdo que seja interessante para a tua persona, né? Não adianta por exemplo, ser advogado trabalhista, advogado trabalhista, tua persona, por exemplo, é um empregado, você criar conteúdo voltado para o empregador, né? Não faz sentido. Então, ela te ajuda a criar conteúdo aí nas redes sociais, no teu site, enfim, qualquer lugar que você for divulgar o teu trabalho. Ela define o tom e o estilo do conteúdo, né? Então, assim, além de te ajudar a criar conteúdo de forma geral, ela vai te trazer ali o tom que você deve falar para essa pessoa, né? Como se você estivesse conversando realmente com essa tua persona, com esse teu cliente, né? Onde você vai divulgar, por exemplo. Então, você tem lá, você é advogado que atua na área previdenciária, daí você vai olhar lá, definir sua persona, são pessoas a partir de 65 anos a 80 anos, por exemplo, né? Faz sentido, de repente, você publicar conteúdo no TikTok, por exemplo? Não, né? De repente, essas pessoas com um pouco mais de idade, elas têm mais familiaridade com o Facebook ainda, então isso é importante também, né? Ela vai até te ajudar, sendo a persona definida, ela vai te ajudar, por exemplo, que cursos você vai fazer aí para sua advocacia, né? Fugindo um pouco agora do marketing digital, né? Vai aparecer um curso lá, a gente está sendo sempre muito bombardeado por cursos e tudo mais, né? Você vai parar e vai pensar, pá, será que esse curso aqui ele é interessante para minha persona? Te ajuda nisso também. Vai te ajudar onde você vai fazer o seu networking, por exemplo, né? Sua rede de relacionamento ali. Adianta, por exemplo, você fazer networking em eventos de sindicato, por exemplo, se você advoga para a empresa, se a tua persona é uma empresa, não, né? Não faz muito sentido também.
Tendo a persona bem definida, ela vai te ajudar também a escolher os seus parceiros, né? Um dos principais pontos que a gente destaca para você conseguir os seus primeiros clientes na advocacia, na nossa mentoria, é você trabalhar com as parcerias. Então, você tendo a sua persona definida, você vai conseguir listar com mais facilidade quem são os advogados que você vai fazer uma parceria. A forma de atendimento, você sabendo quem é sua persona, você vai até trabalhar também a forma de atendimento. Por exemplo, naquele exemplo que nós citamos ali, que você vai atender, você vai ser, atua na área previdenciária, né? Será que faz sentido para você ter um escritório 100% online? As pessoas, geralmente, as pessoas com mais idade, né, elas têm um pouco de receio da tecnologia, então isso é importante também, né? Por exemplo, se você atua no ramo empresarial, tributário, algo assim, é até mais fácil você atender de forma online, né? Atender o empresário, você vai ter a empresa, o empresário ele já prefere, até por questão de economizar tempo, que você faça de repente um atendimento online de forma mais rápida, né? Para ele não perder tanto tempo no dia dele. E você tendo a sua persona bem definida, ela vai também, inclusive também te ajudar, até você vai saber qual a melhor forma de você se vestir, de você se apresentar, né? As pessoas mais idosas, de repente, elas procuram alguém mais, a pessoa do advogado, como alguém mais formal. Se você vai atuar, como nós falamos, no direito empresarial, tributário, né? Dependendo da empresa ali, do ramo de atuação das empresas que você vai trabalhar, você pode ser uma pessoa que vai se vestir de forma um pouco mais informal, né? Ter uma linguagem um pouco mais informal. Então, tá vendo como a persona bem definida ela vai te ajudar em várias coisas. Então, por isso é muito importante você definir bem essa persona. E trabalhando essa ideia, então, como nós falamos no início, a persona ela não se confunde com o público-alvo. O público-alvo é algo mais genérico e a persona não, é uma pessoa bem definida que você vai criar, né? Então, você vai criar com base fazendo entrevistas ou olhando para a sua base de cliente, né? Você vai olhar lá para os seus clientes e vai ver quem são os seus clientes e vai ser mais fácil para você definir a persona. Mas alguns pontos lá no nosso site, nesse artigo que eu citei para vocês, a gente destaca vários pontos importantes a serem observados na criação da persona, mas aqui a gente vai destacar alguns de forma mais breve, né? Então você precisa destacar quem é o seu cliente, né? Então você vai citar ali sexo, idade, profissão, estado civil, você vai fazer uma representação de uma pessoa mesmo, como se fosse uma pessoa real, né? Qual a escolaridade dela, muito importante você colocar isso, a escolaridade da sua persona, porque dependendo do nível de instrução, de formação dessa pessoa, vai mudar a forma que você atende, vai mudar a forma que você vai falar, a forma que você vai fazer o seu conteúdo ali nas mídias, né? Nas redes sociais. Então isso é muito importante. Cidade, qual cidade essa pessoa qual cidade é o cliente que você vai atender, se é uma cidade menor, uma cidade grande, né? Então tudo isso influencia na forma da sua atuação, na criação do seu marketing, então tudo isso é muito importante, tá? Os objetivos de vida dessa pessoa, de repente, vamos pegar de novo aquele exemplo lá da pessoa aposentada, né? Talvez ela tenha objetivos de vida não tão elevados assim, né? Ela está mais preocupada ali em ter uma boa vida ali na sua aposentadoria, poder viajar, algo assim, né? Se você está atuando numa empresa, como nós estamos no exemplo também, ela tem outros objetivos, né? Ela quer de repente expandir, crescer, então tudo isso vai impactar diretamente na sua persona. E é muito importante também você descrever nessa sua persona, quando você for criar essa sua persona, quais são os medos dessa persona, que medos você acha, né? De repente, vamos pegar de novo o exemplo do previdenciário, né? A pessoa, qual o medo que ela tem? Ela tem um medo que ela está recebendo a pensão dela e com o passar dos anos essa pensão vai se desvalorizando e ela vai perder muito poder econômico dela, né? Então esse é o medo que ela tem, né? Passar uma dificuldade lá na sua velhice, né? A empresa, por exemplo, ela pode ter medos ali de ser processada pelo Estado, por questões tributárias ou por funcionários, por questões trabalhistas que possam vir até inviabilizar a continuidade dessa empresa, né? Então é importante destacar esses medos, porque esses medos são ótimas formas de você fazer conteúdo para a internet, né? Trabalhar essa ideia dos medos da pessoa ali, né? Você vai conseguir uma
uma relação muito importante com ela e já é um norte, e de repente, para você criar conteúdo para a sua persona, né? E outro detalhe que é importante também é as crenças, né? Quais são as crenças dessa sua persona? Não estou falando crença religião, né? Estou falando crenças assim no que ela acredita, qual é a visão dela de mundo, né? Tudo isso influencia muito na criação da sua persona e vai influenciar muito no seu trabalho como advogado, né? Como eu falei de novo, quem você vai atender, onde você vai atender, como você vai atender. Então, tudo isso é muito importante para a sua atuação, você ter sua persona bem definida no seu escritório de advocacia. Vai te ajudar muito no teu dia a dia. Então, como eu falei aqui, foi de forma mais resumida, né? Um vídeo que nós fizemos aqui resumindo um artigo que nós fizemos no nosso site. Então, se você quer entender um pouco mais, ali mais a fundo, o que é a persona, como criar a sua persona e por que é importante você ter sua persona bem definida, eu vou deixar o nosso site de novo aqui, é www.luisflores.com.br. Lá tem vários artigos, não só esse sobre a persona, mas sobre vários outros assuntos ali que com certeza vão te ajudar muito aí na sua advocacia, no seu escritório, principalmente se você estiver iniciando a sua jornada aí. Um abraço, até a próxima!